5. Aonde estaria meu menino? Cadê meu menino? Ah, meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu! Eu não posso correr aqui porque essas câmeras são muito caras. Vai que eu trombo em algum e quebro, aí eu não tenho como pagar. Apresenta o Flavinho, ele não sabe o que é taça. Ela apresenta taça, Flavinho, taça. Ó, ela não morde. O que tem a ver com isso, gente? Ela não morde, você não pode se reproduzir. Já pensou se você pudesse reproduzir uma taça? Eu torço pra Ponte Preta. Canta aí, ó. Campeão dos campeões. Canta um pouquinho aí. Fora o 28º título paulista do Corinthians, esse troféu significa o título carioca do Flamengo. Esse troféu significa o título mineiro do Atlético que o senhor não gosta. Esse troféu significa o título do Coxa. Significa o título do títulos Novo importantes. Português tem quanto? No Brasil, 2. Tem metade de um paulista, que prejudicaram o Santos Você não ainda. sabe da história. Ó, esse troféu significa o título do Vila Nova. Vila Nova não, Goiás ganhou. Goiás do Vila Nova, tá bom. Goiás ganhou. Então, Flavinho, ó, dê um beijo no troféu, já que você jamais terá uma nova oportunidade. Corumbaense, campeão no Mato Grosso do Sul. Quem mais? Novo Hamburgo. Paysandu. Você falou Chapecoense. Vitória. Chapecoense. Chapé. São Caetano, que Você ganhou falou a um 2. negócio que é verdade. Mas, Flavinho, se você precisar um dia comemorar alguma coisa, você faz um curso, tem MBA, tipo, alguém te ensina, quem olha, me quer? Quem me levanta, dá aula? pódio, Olha o que ele falou, medalha. você escutou? Não. Você sabe quem que me dá aula? Você não vai baixar o nível, não, porque o troféu é pesado. Tenta levantar a taça, ó. Vamos ver como é que foi Esse troféu tá festa. Vamos ver como é que foi a festa. Daqui a pouco tudo sobre o Fla-Flu, sobre Galo e Cruzeiro, sobre o Coxa, tudo daqui a pouco. Tudo aqui no Fox Sports Rádio. E agora vamos ver como é que foi a festa ontem na Arena Corinthians. Quebra de recorde, hein? Jogos do Corinthians, CC Copa do Mundo. Mais de 46 mil pessoas. Uma festa incrível. Vamos ver como é que foi. Calma, precisa jogar. Foi o que eu falei, ia ser um joguinho, mais ou menos, tal, jogo de festa. O torcedor que foi ontem para a Arena Corinthians já foi preparado para a festa, estava tudo pronto. Mas o Pascoal achou que seria um jogo. Tá aí. Não, e teve jogo, né? Porque empatou o jogo. E mudou alguma coisa. Então mostra que é melhor você jogar uma partida do que comemorar antes. Eu Mostra acho que para o Corinthians ganhar um jogo eliminatório é difícil nesse estádio. Ainda que tenha conquistado o título, mas ganhar um jogo é difícil. Peraí, antes não tinha ganhado nenhum título, aí ganha, aí começa a inventar. Ganhou, mas não venceu. Chupa, Flavinho, chupa. É uma dor de cotovelo que é Chupa, lógico que feia. é. Isso é recalque. Chega a ser feio isso. É recalque. Mas eu tô falando uma mentira, ganharam o jogo. Eu quero dar parabéns especial para uma pessoa, é lógico, o doutor Moisés Cohen, o grande Moisés. Deixa eu falar um negócio, parabéns, uma pessoa merece em especial, vários merecem. Roberto Andrade. Essa semana tem pedido de impeachment? Não. Essa Não, semana... já tem algumas semanas que não. Essa semana os conselheiros do Corinthians não vão pedir impeachment, essa semana eles não vão exigir a abertura das contas, nada. Não. Mas na festa todo mundo deve estar ligando. Cadê o juiz? Você acha que o Roberto, você acha que desses todos que pediram impeachment, estavam tudo lá batendo nas costas do Roberto? Todos estavam ontem lá no estádio acompanhando a partida. Todo mundo tirou uma fotinha, uma selfie com o presidente do Corinthians, deu parabéns, olha, né? Ricardo. Isso aí. Mas parabéns Ontem- pro Roberto. ontem Roberto, você falou um negócio Pascoal. no Roberto, público. só pra te falar, o Roberto acreditou no Fábio Carilli. Não tinha outras opções. Gente, o Roberto mancou. Roberto mancou o jogo, que todo mundo criticou. Verdade. Roberto passou dias terríveis aí com os caras pedindo impeachment, porque aquilo era tudo político. Contratou o Jadson do jeito que ele poderia contratar, não fazendo loucura. Não fez loucura, foi o que eu E posso. disse pro Jadson, eu posso assim, te serve? Serve. Então, é assim. Então, eu acho que o Roberto, o presidente Fora do as outras Corinthians, merece. contratações também, né, Benjamin? Que foram pontuais e foram com 100% de acerto. O Gabriel, o Pablo. Isso sim, mas tem algumas coisas mais emblemáticas. Isso que o senhor Mani falou, mano, era o Jadson. O Roberto falou um dia, eu não vou fazer loucura, o que eu tenho é isso. Quer, veio, campeão. Fábio Carilli, que foi uma surpresa pra todo mundo, quando o Roberto falou, não é ele o treinador, tá aí. E a pressão que ele sofreu por conta do O Flávio Flávio Adalto, que todo mundo pressionou, cobrou, falou, pô, o Flávio Adalto, tá aí. Agora, é eu queria campeão. só falar uma coisa. Falando sério agora. Parabéns pro Roberto também. Sem dúvida. Ontem, no rodado, o Pascoal sugeriu que o Corinthians precisaria de 3 contratações para entrar no Campeonato Brasileiro com ambições.
Acho que não pelo título, mas de repente pode até acontecer. Sinceramente, Pascoal, eu acho que não. Eu acho que esse time está muito bem arrumado, está arrumadinho, não dá para ser campeão, não dá, todos nós sabemos. O Corinthians recebe dinheiro de premiação, tá? Da Federação Paulista. 5 milhões. Entra aí o de... Quanto foi a renda lá ontem? Ontem a renda... Quanto que deu, mano? 2 milhões e... Quase 2.700. Eu acho que esse líquido, né? Eu acho que todo esse dinheiro que vai entrar pro Corinthians agora, deve ter dinheiro do patrocinador de uniforme, se ganha o campeonato tem um bônus. O Corinthians tem que pegar esse dinheiro e começar teve a esses saldar 2 pontuais para as finais do campeonato, que vai se transformar em regular a partir de agora. Então, Pascoal, eu acho que o Corinthians tem que pegar esse dinheiro e saldar dívidas. Dívida, tem que pagar, gente. Tem que pagar, tem que fazer o que o Bandeira fez no Flamengo. Você entendeu? O Corinthians é um time tão forte quanto o Flamengo. Ele arrecada tanto quanto o Flamengo. Então acho que tem que pagar. Vamos pensar no estádio assim, de maneira separada. Porque o Corinthians não tem só a dívida do estádio. O Corinthians tem outras dívidas de jogadores, que a gente tem visto aí pipocar na imprensa, de dívidas com Coritiba, com Wilson, enfim. Pega esse dinheiro, esse time está muito... E outra coisa, esse time está fechado. De repente você traz alguém de fora e pode dar uma... Sabe? Ruído. Causar um ruído sem necessidade. Acho que as necessidades são bem pontuais. Claro que O time do Corinthians... Procede a informação que o Guri está querendo aquele Cicinho, Ex-Santos e Ponte Preta? A informação que eu tenho é que o Corinthians já conversou com o empresário dele. Ele estava jogando no Ludogorets, né? Onde é isso? Bulgária? Onde é? Acho que é Romênia. É lá do leste europeu. Do leste europeu. E ele tem essa possibilidade. Eu nem acho que o Cicinho seja um jogador para substituir o Fagner. Vamos deixar bem claro, gente, que não é o Cicinho, aquele que eu entrevistei no mês passado, é em São Paulo. É o da Ponte, que jogou na Ponte Preta e no Santos. Ele chama... como é que é o nome dele? O nome é... eu vou lembrar o nome dele, é um nome bem difícil, bem difícil. Então chama ele de Cicinho. Ele é bem... Não é Cecílio nem Cícero, não, pelo ele jeito. é de Belém do Pará, ele é um jogador... Mas você não vai casar o cara, chama de Cicinho. Pra que você quer dar o nome completo do cara? Porque eu tô tentando lembrar aqui. Acontece o seguinte, o Corinthians, na visão do Corinthians, precisa de um centroavante, porque o Corinthians não tem um substituto para o jogo, no entendimento. O Casim pode fazer uma beirada de campo, um pouco para cá, um pouco para lá, tudo bem, mas centroavante o Corinthians não tem. O Corinthians precisaria de um centroavante. A visão da Guiguinho... Como é que é? Um centroavante, no lugar do jogo, quando não tiver o jogo. Gente, é o seguinte, o Jô tá aí, ele não tá... Ele tá falando que precisa um substituto. Vai gastar dinheiro, 38 mas aí rodadas. você pega o Carlinhos da base. O Corinthians emprestou o Carlinhos, não é isso? Tá emprestando, tá encaminhando o empréstimo. Então, sabe, eu acho que pra essas coisas, você tem que saber usar a base. A base do Corinthians é uma base forte, ganhou a Copa São Paulo. Precisa de um Foi lateral. vice-campeão brasileiro. O Carille quer um lateral direito porque acha que o Léo Príncipe não tá pronto para jogar. Neuciano é o nome dele. Pascoal, concordo contigo. O Corinthians ele precisa se planejar para reforçar o elenco em determinadas situações. Por exemplo, um meia de qualidade, um centroavante e um lateral direito. Concordo. Lateral esquerdo, se puder trazer também, o Moisés não é confiável. O Corinthians ia contratar iria também colocar no plano um zagueiro. Mas parece que a coisa com o Pablo, o Corinthians vai contratar o Pablo. Isso eu acho legal. Tem aquela dúvida. Pega essa grana e contrata o Pablo, que a tem grana do Pablo é a grana do Felipe, entendeu? Do Malcom. Essa é a grana que... O Malcom tem 50%, tem 25%. E o Corinthians está torcendo também. A Inter de Milão está interessada no Felipe. A Inter de Milão, porque os chineses são donos do time, acham o Miranda já veterano e lento e não querem renovar com ele. Então a tendência não, eles vão contratar um zagueiro. Felipe foi eleito... Pode ser que esse jogador seja o Felipe. Foi escolhido o melhor zagueiro do futebol de Portugal. Exatamente. Então aí se vender, entra um pouco de dinheiro pro Corinthians. Entra 25%, o Corinthians ainda tem 25% no futuro negócio. Tem 50% no Malcom, que também pode sair. E como o Malcom é do mesmo time do Pablo, dá para fazer já dá para encaixar um negócio, entendeu? Mas, Pascoal, antes de pensar em contratações, o Corinthians precisa tentar preservar o elenco. Porque existe uma possibilidade muito grande, por mais que o Corinthians tenha prioridade de compra, o Pablo é um zagueiro que interessa hoje alguns times europeus. Interessa tudo. O Vanderlecht da Bélgica já manifestou isso pro empresário dele. Fora o Pablo, tem um interesse também num jogador do Corinthians que tem se destacado muito, a cada rodada ele cresce mais, que é o Guilherme Arana. É um moleque que está mostrando personalidade e é um moleque que possivelmente não ficará no Corinthians no segundo semestre. Dificilmente. Esse é um problema. Aliás,
eu disse isso, o Flavinho até brincou comigo outro dia. As pessoas que cuidam do scout, do futebol italiano, tem todos os scouts desse jogador. Eles têm tudo. Eu também tenho, só entrar na internet aqui, eu puxo sabe tudo. quantos passes certos ele deu, sabe quantos cruzamentos certos ele deu, sabe qual é a atitude dele. Os caras sabem tudo dentro de campo. Vocês estão discutindo um possível desmanche do Corinthians? Não. Mas vamos discutir um pouco os méritos. Não, a gente tá falando o jogo, a festa. O Carille, o Jadson. Não, mas já o que você falou título do Carille, Corinthians, a quarta força, que esse termo que o senhor Fábio Sormani criou, que em todas as entrevistas do... Porque o Sormani é o seguinte, vamos explicar o que acontece. O Sormani fala as coisas e sobra pra todo mundo, né? O Sormani um dia falou, né, vai jogar a Champions League, aí perdeu, os caras xingam todo mundo. Não, o time do Tite teria possibilidade de jogar. O senhor Fábio Sormani falou que era a quarta força do futebol paulista e criou. Ontem tinha uma hashtag lá no telão do Corinthians, primeira força, né? Hashtag primeira força. Aí, é a primeira força hoje do futebol paulista, é o Corinthians, é o campeão. E eu concordo, Benja, porque por mais que os campeonatos estaduais sejam fracos, todo mundo fala que o Campeonato Paulista não vale nada. O Campeonato Paulista não vale nada, mas ainda é o estadual mais forte do Brasil. Vamos partir desse princípio. E se a gente puder analisar o Campeonato Paulista, resumindo apenas os clássicos, o Corinthians não perdeu para ninguém. O Corinthians ele venceu 3 partidas contra os rivais e empatou 2. Então, o aproveitamento do Corinthians nos jogos principais, ou seja, nos clássicos, foi muito bom. O Corinthians, Benja, ele tem uma zaga extremamente sólida. É mais fácil hoje, Benja, o cara entrar com 1 quilo de entorpecente nos Estados Unidos, na bagagem de mão, do que passar pela zaga do Corinthians. Mas é verdade. O Flavinho falou isso fora do ar e tem razão. Não, eu também não falei. Eu não falei nada. Mas é verdade. A zaga do Corinthians, Pascoal, é uma linha extremamente sólida, cara. É uma linha extremamente sólida. E esse é o principal ponto do Corinthians. O Corinthians, ele de vez em quando capenga na parte ofensiva, concordo. O Corinthians não chuta de vez em quando muito ao gol, quando deveria chutar mais, concordo plenamente. Mas antes de você pensar em atacar o adversário, você precisa saber se defender. É ali que você consegue uma consistência futebolística. Porque a partir do momento que você mostra segurança na parte defensiva, criar é um outro passo. E o Carille está conseguindo acertar esse time do Corinthians aos poucos. Aos poucos ele está dando liga nesse time do Corinthians. O Jadson, que caiu novamente como uma luva no Corinthians, eu sou o contrário, eu sempre fui de jogadores que fizeram sucesso na primeira passagem para que eles pudessem retornar. Sempre fiz uma campanha para que não voltasse. Não, mas o Jadson, logo quando o Corinthians pensou em cogitar a contratação... O Jô não fez sucesso na primeira passagem. Não, mas voltou. Não, o Jô não fez sucesso na primeira passagem. Como não? Como jogou com 16 anos, primeiro jogador mais novo a fazer um gol no Corinthians. Na primeira passagem. Não foi do Corinthians que ele foi vendido para fora, não fez sucesso. Não fez sucesso. Sucesso fez o Jadson. Ele foi campeão brasileiro em 2005. Sucesso fez o Renato Augusto. Ele foi campeão brasileiro em 2005. Não fez o sucesso que o Jadson fez. O Jô, quando apareceu no time do Corinthians, que ele jogava aberto pelo lado do campo, era um tormento. Não. Tudo na vida é uma comparação, Sormani. Tudo você precisa ter um... Não, pelo contrário. Em 2004, o Renato Augusto fez sucesso, o Jadson fez sucesso, o Tite fez sucesso. Não, o Jô não tinha feito. Teimoso. O Jô é extremamente contestado. O Jô é extremamente contestado, gente. O Jô é extremamente contestado, para, gente. Mano, o Jô fez sucesso. Não fez, Sormani, não fez. Pra mim, o Pascoal disse ontem no Rodada que pra ele o Rodriguinho é o melhor jogador do campeonato. E eu concordo. Eu votaria no Jô. Eu não. Eu votaria no Rodriguinho. Eu voto no Rodriguinho. Eu votaria no Jô, porque o Jô foi uma grande surpresa. Ninguém esperava. O Rodriguinho arrebentou o jogo em Campinas. O Rodriguinho, já no segundo semestre do ano passado, ele fez um bom Campeonato Brasileiro. Agora o Jô era um grande ponto de interrogação. Chegou, ficou só treinando, colocaram foto dele na internet com um barrigão. Você lembra, né, Cassino? Que não era dele. Foi uma montagem e enfim. Era o Cassino. O Cassino também é uma montagem, olha lá. Mas eu vou concordar com o Sormani. Eu acho que o Rodriguinho jogou em relação muito. Ao jogo, porém, o Jô foi o cara que fez os gols decisivos. Sim, é o seguinte... Pegou os clássicos que era onde o bicho pegava, pegou a bola e resolveu. Qual foi o cara que resolveu o jogo da decisão pro Corinthians? O jogo da decisão pro Corinthians foi contra o São Paulo. Não, em Campinas. Quem é que decidiu o jogo pro Corinthians? Sim, mas o jogo é uma coisa, o campeonato é outra. Como é que ele chegou até lá? Ô, Sormani, ele veio bem o campeonato todo e na hora da decisão ele foi ativamente participativo. Não estou excluindo o Rodriguinho, não estou excluindo. Não, falar que o Rodriguinho jogou bem é uma coisa. Falar que o Jô jogou melhor não significa que o Rodriguinho não jogou mal. Na minha opinião, o Rodriguinho foi o principal jogador do Corinthians nesse Campeonato Paulista. Não tem para mim é incontestável.
O que o cara jogou de bola no time do Corinthians foi uma barbaridade. Ele arrumou, ele e o Jadson no meio campo tiveram ali uma química muito legal, funcionaram perfeitamente. O time tinha saída de bola e o Rodriguinho soube fazer aquela função do Renato Augusto, voltar na composição de meio. Eu acho que ele foi, para minha opinião, foi o principal jogador. Perfeito, pessoal. Eu vou dar um crédito muito grande ao Fábio Carilli, porque o que esse cara levou de bordoada, o que criticaram o Fábio Carilli. Carilli não levou bordoada, não. Levou, sim, Quem senhor. criticou? Quem levou foi a diretoria. Levou, o Carilli porque não levou bordoada, quando a bola começou a rolar, começaram a falar que ele não sabia arrumar o ataque, que o ataque era ruim, que o ataque era fraco, que o time não criava, que o time não chutava. Teve aquele jogo com o Brusque que foi terrível, o Corinthians realmente jogou mal. O Corinthians não sabe atacar contra o Luverdense, o Corinthians não faz gol. Ele quietinho, com paciência, com educação, trouxe o grupo para ele, acertou o ataque do Corinthians, que ainda está em evolução. O Corinthians não pode se iludir que o time não está pronto para um campeonato como é o Campeonato Brasileiro. Aí eu concordo que o Corinthians precisa de 2 ou 3 contratações, e aí o Carilli sabe melhor do que ninguém as posições que ele precisa. Acho que ele precisa sim de um lateral direito experiente para a reserva do Fagner, precisa de um meia tarimbado, bom jogador para a reserva tanto do Rodriguinho como para a reserva do Jadson, e precisa sim de um centroavante para a reserva do Jô, até porque o Casinha não sei ainda se vai conseguir resolver as paradas no Campeonato Brasileiro ou não. Crédito para mim total desse título é para o Fábio Carilli. Fez o time evoluir tecnicamente, fez os jogadores subirem de produção, jogadores importantes. O Jadson, por exemplo, chegou fora de forma. O Jadson evoluiu muito, começou a jogar bola agora, na reta final. O próprio Rodriguinho começou a jogar muita bola, principalmente nessa reta final. Então, evolução técnica e evolução tática, principalmente, na parte ofensiva, graças ao Fábio Carilli. E o Cássio, mais um título no currículo. Ele se igualou ao Ronaldo. Ele se igualou ao Ronaldo. Ô, produção, vamos colocar essas imagens aí que estão passando na TV Corinthians, com o áudio um pouco, é um negócio muito legal. Vamos dar aí um presente pro torcedor do Corinthians. Tira eu da tela e aumenta o áudio aí daquelas imagens da TV Corinthians. Vamos ver. Vamos lá? Vamos ver? Que é muito legal isso aí, é uma coisa emocionante. São os bastidores. Não presente, é os bastidores. Então vamos ver aí essas imagens para você, torcedor do Coringão. Vamos lá. Títulos paulistas, Corinthians o maior de todos. E antes, deixa eu falar, foi uma bonita homenagem, onde levaram o jogador de 77 para entrar no campo. Ô, diretor do Corinthians, vocês esqueceram do Solito. O Solitão, cara, por exemplo, no dia 13 de outubro de 77, no jogo do título, o Solito era o goleiro reserva. O Solitão tem a faixa na casa dele, ele ganhou a faixa. Esqueceram o Solito? Esqueceram de convidar o Solitão, rapaz. Pô, diretor do Corinthians, ô, pessoal, precisa... Não pode esquecer o Solitão. O Solitão nasceu lá. Ele e o falecido irmão dele, o Solitinho, que morreu, que Deus o tenha, morreu no passado. Pô, não pode esquecer o Solito, pô. Ele era o terceiro goleiro em 77 e no dia do jogo, 13 de outubro, ele era o reserva. Independentemente de ser titular ou reserva ou terceiro goleiro, ele fazia parte do elenco. Inclusive, outros jogadores do elenco, reservas também, foram convidados para a festa. Mas esqueceram o Solito. O Edu foi convidado? O Edu tava lá? Não, o Edu, que ele tá falando é o Edu dos Santos. O Edu Jonas, porque o Edu Jonas... Ele fazia parte do grupo. Ele não ficou até o final. Ele foi embora antes. É verdade, mas deveria ter sido convidado, então. Darcy, Rubens Nicola. Mas o que é esse bolo aí? É pro Flavinho? Inclusive pro Flavinho. Isso aqui é um bolo raiz, não é um bolo Nutella. Desculpa o cartaz da menina lá, vocês viram? 82, não viu o Basílio, mas viu o Romero.
Tá 82. Aí. Dá pro Flavinho. Que dificuldade. Eu vou comer mesmo, que eu não sei. Flavinho vai comer o bolo do Corinthians. Canta aí, né, Flavinho? Pra mão no peito. É muito bonito. A dor de cotovelo, eu repito, é uma das coisas mais feias. Mas na sua casa ontem tinha gente feliz comemorando ou não? Não sei. Eu não vi o jogo. Ó, assim é pra comemorar o 28º título do Corinthians. Tá pegando fogo, hein? E assim é o aniversário da Dona Wanda. Um abraço. Um beijo pra Dona Wanda. Grande Dona Então dá lá Wanda. pro Flavinho apagar a Vocês velhinha. aceitam? Eu não vou soprar a Mas cadê vela a ainda, faca? vamos avisando. Faca, meu Pascoal, aqui é Corinthians. Tem que ser assim, ó. Não, vai sujar tudo Não, aí. vai fazer Não, sujeira. Ó, apaga Pega essa aí, vela, pega vai pegar pega um fogo. pedacinho. O Flavinho vai apagar, leva o Flavinho soprar. Apaga a vela aí, apaga essa O Flavinho vela. vai soprar. Pega fogo no estúdio, tudo pra Ai, cabeça. fresca. Enquanto o Mano serve o Flavinho, Sopra enquanto aí. o Mano Não, serve sopra a o vela. Flavinho, vamos ouvir aí os personagens do jogo do Corinthians. Vamos ouvir aí a galera Pega aí, ontem. Vamos Flavinho. lá. Daí, dá o bolo aí. Produção? Campeão torcida, hoje a gente começa, né? Coringão, campeão paulista 2017. Nós! Fala galera, obrigado pelo apoio. Primeiro título de muitos, se Deus quiser, tamo junto e vai Corinthians. É uma alegria enorme estar aqui nesse estádio. 100 anos, 100 anos de derby, 100 jogos, a gente confirmou. Aí ó, provamos que a gente mereceu esse título. Valeu! Só agradecer, tem muita coisa boa pela frente esse ano ainda, mas muito obrigado por estar sempre junto com o nosso time. Às vezes a gente não quer perder, a gente quer sempre ganhar, não quer tomar gol, mas vocês sempre nos momentos mais difíceis, sempre apareceram e estiveram nos apoiando, então muito obrigado e vamos comemorar esse título. Tem coisa melhor do mundo do que você estar aqui dentro de campo, festejando, coisa que nós não conseguimos em 77. Em 2017 nós chegamos da volta olímpica, né? Ainda mais com um título como esse. Torcedor, esse título é de vocês. Vamos comemorar muito, porque foi muito difícil de conquistar. É nosso! Para mim, o grupo foi maravilhoso. Pode-se falar de Jô que fez os gols, mas trabalhou para que o gol chegasse. Sistema defensivo muito forte, todo mundo colaborando. Então, para mim, o grupo, o conjunto, o elenco é o grande destaque do campeonato. Essa questão da quarta força do mundo aí, acho que só eu que não posso acreditar, né? Então é legal receber elogios. Não sei se eu sou o primeiro agora. Vocês podem colocar o Corinthians como o favorito para o brasileiro, como a 20ª força no brasileiro. A gente vai seguir do mesmo jeito, com trabalho, quietinho e indo muito sério para os jogos. Sei aonde estou, sei da responsabilidade. Dá um respaldo? Sim. Um pouquinho só. Um pouquinho só. Eu sei que se eu tiver uma sequência de resultados ruins ali, vai acontecer o que naturalmente acontece, mas eu não concordo. Né? Muitas vezes é mais fácil trocar uma peça do que várias. Eu não concordo. Futebol precisa de tempo. O que está acontecendo agora aqui não é normal, não. A gente ser campeão hoje aqui não é normal. Eu vou ser sincero, eu não esperava. Esperava mais tempo para ter entendimento, para equilibrar melhor a parte ofensiva, só que a parte defensiva sobressaiu demais, muito mais do que esperado pelo início de trabalho. É um sonho, cara, é um sonho. Participar da Libertadores, que o torcedor queria tanto, e estar junto ali, ir para o Mundial, e ver tudo o que aconteceu no Japão, essa torcida atravessar aí do outro lado do mundo e fazer aquela festa, eu estar participando de tudo isso. Tem hora assim que eu paro e não consigo entender, sabe? Mas sempre do meu jeito, sempre procurando trabalhar bastante. E graças a Deus as coisas estão acontecendo muito rápido. Você viu, Flavinho, a sinceridade do Fábio Carilli. Ele falou, olha, eu vou ser sincero, não imaginava que acontecesse tão rápido assim. Vale primeiro? Não, posso falar. Terminou de comer o bolo? Eu já comi um pedacinho do bolo. Gostoso o bolo. Eu gosto de bolo. É bolo puro? Não, é um bolo caseiro. Não, porque pra corintiano comemorar, isso aí tá bom demais. Melhor que Tá isso. bom mesmo. É que você é muito boleiro Nutella. Isso aí é bolo do povão, rapaz. É isso que sustenta. O Corinthians, desde que subiu. Desde que subiu pra Série A de novo em 2009, não é isso? Tem que fazer rebaixamento. Mas acho que é porque aquilo é um marco na história do Corinthians. O Corinthians hoje desde aquela época, é um time que quase sempre prioriza defesa. Foi assim com o Tite, foi assim com o Mano, só não foi assim naquele período breve com o Adilson Batista e depois, no ano passado, naquela confusão de contratação de técnico, que foram o Cristóvão e o Oswaldo Oliveira.
Isso aí é a cara do Corinthians, vai ser a cara do Corinthians esse ano também, eu acho. Né? Não é um time... Eu estava vendo os resultados todos do Corinthians esse ano, no Campeonato Paulista, foram só 2 jogos que fez mais de 3 gols. Contra a Ponte, que fez 3 gols, né? E teve um outro jogo que eu já não vou lembrar qual foi. Mas com o Tite em 2011 também era assim. Então, mas é isso que eu tô dizendo. É a marca registrada do Hoje, assim, são poucos times no Brasil que você olha pra eles e fala assim, esse time é um time de poucos gols, esse time é um time de muitos gols, esse time... Você tem muitas oscilações, né? Mas eu acho isso importante por quê? Porque o Carille tem razão, uma hora vai acontecer, vão acontecer resultados ruins, pode ser que ele seja demitido e tudo mais, mas o Corinthians e as suas diretorias, as suas direções, precisam entender que existe hoje um estilo de jogada do Corinthians e que isso precisa ser sempre pensado na hora de contratar um técnico, de contratar um jogador e tudo mais. Então esse título foi um título muito desse tipo de futebol que o Corinthians joga. Que pra muita gente não é bonito, não é muito vistoso e tudo mais, não importa muito isso pro torcedor. Então a gente vai ver o Corinthians no Campeonato Brasileiro muito de jogos de muito poucos gols, sempre. Mas com muita chance, desse jeito aí, como disse o Sormani, um time muito armado, de caminhar bem no campeonato. Porque é um time que ele é muito pouco ameaçado. E isso ajuda muito num campeonato longo. Eu achei legal o que você falou, eu concordo e faço uma comparação com o basquete. Porque o basquete, ele... Defesa boa. Exatamente. Você faz o alicerce de um time, toda a estrutura de um time você constrói a partir da defesa. E a partir porque chega um momento que você está atacando, que o basquete é muito dinâmico, né? Taca. Chega um momento que as bolas no ataque não caem. É normal isso. Se você não tiver uma defesa sólida, você não segura a onda. O adversário vai lá, abre uma vantagem e você não recupera mais. Por isso que eles falam, se você tiver uma defesa sólida, no momento importante do jogo, quando o ataque estiver mal, ela vai segurar a onda para você. E o Corinthians tem exatamente isso, como o Flavinho lembrou. Vai chegar um momento nessa temporada que o Corinthians vai perder. Ele vai enfileirar aí 2, 3 jogos aí, 4, sei lá, 100 vitórias, tá? Mas que as derrotas, se elas aparecerem, que não sejam derrotas que venham a destruir tudo que foi feito. Entendeu? Isso não vai... Que é o risco que o Corinthians corre, porque o ano passado, esse cara aqui com essa ode ao presidente do Corinthians, que eu compreendo, eu acho ele um bom sujeito e tudo mais, mas o ano passado errou demais também. A contratação do Cristóvão Borges foi um erro. E a posterior contratação do Oswaldo foi outro erro. Né? As contratações, Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel, Guilherme, foi o Tite. São sinais de não compreensão daquilo hoje que é o tipo de futebol, o projeto de futebol que se tem dentro desse mundo. Mas aí, ao que parece, a diretoria aprendeu com os erros ao efetivar agora o Carilli. Mas tinha que ter efetivado, muita gente pediu para efetivar antes. Eu ainda efetivou agora porque aprendeu com os erros. Mas perceberam isso aí que você está falando. Eu acho. O time joga fechadinho. Quem que é o mestre nisso? É o Carilli. Mas o que o Flavinho fala, eu concordo. A diretoria errou nas contratações. Ali errou. Mas é bom lembrar que a diretoria perdeu o chão quando a CBF sem dúvida. E levou toda a sua estrutura técnica do dia para noite. Claro que sim. Aí os caras perderam o rumo. Até se achar. E encontraram de novo. Espero que a efetivação do Carilli tenha sido por convicção e não por falta de opção, né? De falta de outros nomes. E mesmo se não tem, uma coisa ou outra, o fato que deu certo. O resultado é esse, entendeu? Então mas mostra o Corinthians tentou pelo menos 4 outras opções antes de efetivar o Carilli. Ou seja, inclusive Reinaldo Rueda, que não veio para o Corinthians por conta de uma cirurgia. E que é adepto, defensor de um futebol completamente diferente. Mas dali o que faltou, Flavinho, foi a diretoria ouvir o elenco. Porque o elenco, ele tinha solicitado, sim, a efetivação do Carilli como treinador do Corinthians até o término do Campeonato Brasileiro. O Corinthians ele insistiu na contratação do Cristóvão Borges, depois deu uma oportunidade por Carilli e ali o elenco abraçou o Carilli. Porque ele era o cara, para quem não conhece o Carilli, acho que ele caiu de paraquedas do Corinthians, ele era o cara que estava como auxiliar do Tite, inclusive era o responsável pelo treinamento defensivo desde do 2009 ele é auxiliar que ele jogou no Corinthians? Jogou lateral esquerdo e quarto zagueiro. Então, ali faltou, 5, se eu não me engano. Ali faltou talvez um pouco mais, Pascoal, de personalidade da diretoria naquele momento, que era um momento conturbado, de bancar o Carilli até o final do campeonato, independente de pegar vaga para Libertadores ou não. A diretoria quis apostar em 2 nomes aí que tinham um pouco mais, talvez, de laço no futebol, mas que estava na cara que estavam por baixo, que era o caso do Cristóvão Borges e do Oswaldo Oliveira. Mas tudo bem, águas passadas, não move o moinho. Esse ano o primeiro campeão paulista. Vamos fazer esses negócios.
consegue Você tá não dá pra batendo fazer um tão bem. programa sem esses clichêzão. Clichêzão não, é uma frase precisa de clichês. Mas peraí, é uma frase emblemática. Precisa. É uma frase emblemática. Mas, ó, é legal, então, o Corinthians não tem um time ridículo. Agora vocês concordam comigo. Porque em dado momento do Campeonato Não tem Paulista... time ridículo. Mas não, nós falamos que Não, vocês disseram sim. O time Vocês do disseram que o time do Corinthians era ridículo. O Corinthians não vai passar Vocês disseram esse ano também, no começo do Campeonato Paulista, que o time era ridículo. Você se refere a mim, né? Não, o Flavinho também. O Flavinho também, ele falou... Deixa eu falar uma coisa aqui. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu disse no começo do ano... Você ainda usou medíocre, ele usava ridículo. Que o Corinthians era a quarta força do futebol de São Paulo. Aí chegou um jogador muito importante, que foi o Jadson. No momento em que eu vaticinei Não, você não vai falar que quando o Jadson chegou, você mudou o que você falou. Não. Acabou, porque eu não me lembro disso. Melhorou, ajudou a melhorar o Mas você nível não do falou, Corinthians. olha, agora é a terceira. Você falou ao que mesmo continua tempo, com a Cueva, se machucou. Mas eu volto a dizer, o Corinthians hoje, ele é mais time que o São Paulo. Não é mais time que o Santos e não é mais time do que o Palmeiras. Não é, na minha opinião. Mas como é que eu detecto isso que ele foi mais time que o São Paulo? Porque ele se enfrentou várias vezes contra o São Paulo. Ele foi lá, inclusive, na semifinal. E ele ganhou. Quando você fala não é mais time, é porque não tem mais nomes? Não. Porque eu vou te falar, não é mais hoje, time. Dentro de campo tá jogando mais que o Santos. De 2017, o Corinthians hoje está jogando um futebol melhor que o do Santos, está jogando um futebol melhor que o do São Paulo e está jogando um futebol melhor que o do Palmeiras. Prova disso que a diretoria do Palmeiras mandou seu treinador embora porque o time não estava jogando bem. O time, o Flavinho falou, o time hoje que tem uma cara é o Corinthians. Tá. Você pode não gostar da cara, eu volto a dizer aqui. Eu prefiro esperar um pouco mais para ver se de fato o Corinthians é tudo isso. O campeonato regional é enganoso. Enganoso. Eu citei como exemplo o Vasco do ano retrasado, que foi campeão carioca e foi rebaixado no Brasileiro. Aí ele voltou a ser campeão carioca no ano passado e subiu com a corda no pescoço para a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu espero esse time ser testado por forças realmente, para valer. Por exemplo, pegou o Internacional, que é o time de camisa, embora esteja na Série B, mas é o Internacional, perdeu por nome, mas é o Internacional. Foi eliminado. E que é um resultado que não pode ser esquecido. Porque, na verdade, foi eliminado da Copa do Brasil pelo Internacional. Então eu acho que nós temos que ter calma. E a gente só vai poder ver isso tudo com o passar do tempo. O fato de você hoje ser o melhor não significa que você é o melhor. Você pode estar momentaneamente, num momento, melhor do que seus adversários. E a gente não pode se deixar iludir por isso. Mas tanto é que, só para terminar, só para terminar. Tanto é que, discurso seu, do Mano e do Pascoal, é que o Corinthians precisa se reforçar. Se não precisasse se reforçar, se fosse a primeira força, como vocês estão dizendo, não precisa se reforçar. O Palmeiras é a primeira elenco, não só o time. O Palmeiras é a primeira força. Ele não acha que precisa. Pois é. Peraí, gente, o Palmeiras é a primeira força? Eu acho. E vai se reforçar agora. Sim, mas vocês acham que o Corinthians é a primeira força. O Palmeiras está se reforçando no quê? Porque mudou o treinador. Não. Porque mudou o treinador. O Corinthians não, está mantendo a estrutura. Vamos fazer o seguinte, nós vamos ouvir agora o Fagner, e mais o Fagner, o Jadson, o Romero e o Jô. Mas presta atenção na entrevista do Fagner que o André Cavalcante pergunta para ele se ele é um jogador maldoso. Vamos ouvir. Tanto que a gente sofreu nesse começo de ano, né? Esse sorriso ele acaba sendo mais do que espontâneo por tudo que a gente passou, né? E agora, como eu falei ali, eu quero ver os programas esportivos assim, ou quase todos, para ver o pessoal que falava que era a quarta força, o pessoal que sempre quando o Corinthians ganhava de 1-0 falava mal, criticava. Pelo menos no Campeonato Paulista não vão poder mais falar, né? Então agora eu sei que vão continuar falando, mas aí vão falar do Campeonato Brasileiro, Sul-Americana. O título acho que dá confiança para uma equipe que vinha sendo muito criticada. Mas todos sabemos que tem que continuar da mesma maneira, trabalhando firme e forte. O Campeonato Brasileiro vai ser muito difícil, com equipes de qualidade. Tendo humildade e pés no chão, a nossa equipe pode surpreender aí como a gente fez no Campeonato Paulista. O time inteiro está de parabéns. Hoje, graças a Deus, fui eu que consegui fazer gol, mas todo mundo lutou, trabalhou para conseguir esse título. Acho que aproveitar e parabenizar todo mundo, aí, o grupo, a diretoria e a torcida maravilhosa que hoje lotou a arena. Muito feliz, eu não sabia também, fui o primeiro goleiro a levantar um título no Corinthians, né? É muito gratificante.
Acho que só o fato de ser campeão e estar num grupo seleto de campeões, de goleiros históricos na história do Corinthians, para mim é muito gratificante. E título não interessa, se é Paulista, se é Copa do Brasil, título é título e tem que se comemorar. Fomos merecedores, fizemos o melhor e conseguimos fazer o melhor, buscar esse título aí e a gente sai muito feliz. Daqui a pouco eu vou mostrar o trecho lá que o André Cavalcante pergunta pro Fagner se ele é um jogador maldoso. Foi uma entrevista muito bacana do Fagner lá pro André Cavalcante ontem. Só que agora nós vamos com o Jackson Pinheiro ao vivo, que o Jackson Pinheiro tem um convidado. Olha quem tá com o Jackson Pinheiro aí. Gabriel. Olha quem tá com o Jackson Pinheiro. Manda o Gabriel parar. Gabriel, agora ele quer testar o microfone, Gabriel. 1, 2, som. Agora não, né, Gabriel? Tá no ar, caramba. Não é porque é campeão que você pode tudo. Mas tem que testar pra ver se tá funcionando ou não, pô. Ô, Benja, tudo bem? Estamos aqui ao lado do Gabriel. Hoje, um começo de tarde muito interessante aqui no CT Joaquim Grava, o centro de treinamento do Corinthians. Os campeões paulistas estão atendendo a imprensa. O nosso primeiro convidado aqui, nesse sol legal, né, Gabriel? Tá tranquilo o solzinho, 1h da tarde aqui, né? É o primeiro convidado nosso no Fox Sports Rádio. Primeiro, parabéns pelo título, viu, Gabriel? Como foi pra você? Vou fazer uma pergunta, começar falando sobre um momento de frustração que eu imagino que foi pra você ficar fora dessa finalíssima, cara. Como é que foi pra você acompanhar esses 90 minutos contra a Ponte Preta na Arena Corinthians completamente lotado? Boa tarde. Boa tarde a todos do estúdio aí da Fox. Primeiramente a gente fica chateado por estar de fora de da decisão do último jogo do campeonato, que valia muito pra gente. Mas também, por outro lado, feliz, né, pelo resultado, pelo título e pelo trabalho que vem sendo feito. Muito feliz por esse início aqui no Corinthians e acredito que é só o primeiro passo, né? Conquistamos, acho que temos que comemorar sim, mas hoje já virar a chave porque amanhã já temos uma viagem e quarta-feira outra decisão no Chile. Essa história de quarta força, como é que você, um cara de muita personalidade, como é que você viu as pessoas comentando que o Corinthians era a quarta força do futebol paulista? Isso daí eu acredito que é a opinião de cada um, né? Então a gente tem que respeitar, né, de uma maneira que a gente não pode fazer nada. O que a gente pode fazer é trabalhar dentro de campo, provar para as pessoas, mas não para as pessoas de fora, e sim para nós mesmos, que nosso ambiente, nosso trabalho, que nossa comissão, nossa diretoria, que estamos no caminho certo, né? A torcida também nossa nos abraçou de uma maneira que nos ajudou muito. Então acredito que esse lance de quarta força, essas coisas é a opinião de cada um, a gente respeita, mas a gente procura sempre trabalhar para ser o melhor e conquistar títulos. Ô Benja, o Gabriel está à disposição de vocês aí no estúdio, viu? Gabriel, é o Benja, primeiro parabéns aí pelo título, acabou de chegar do Palmeiras, aí chegou na maciota, pianinho, aí já ganhou um título. Em cima disso, quero te perguntar um negócio, Gabriel. A gente está vendo agora uma entrevista do Fábio Carilli, e o Fábio Carilli é um cara super humilde e sincero. E ele pegou e falou, não vou mentir para vocês não, eu não esperava que as coisas acontecessem tão rápido assim. Afinal, ele acabou de assumir e ganhou o Campeonato Paulista. Você, Gabriel, chegou do Palmeiras, chegou sem holofote, quietinho. Você imaginava também que poderia ser algo tão rápido? No teu íntimo, fala sério. Você falou, já vou chegar campeão? Você falou, não, vamos esperar um pouco, calma. Ô Beija, você sabe, você esteve comigo um tempo atrás, eu falei pra você que nós íamos ser campeões, que eu acreditava nesse grupo, nesse trabalho. E assim, a gente... eu sinto, né, você vê o ambiente do grupo, os treinamentos, eu via muita qualidade aqui. E eu não vim pro Corinthians só pra somar e pra compor espaço, e sim para marcar história, para ganhar títulos. E a gente trabalha sempre para isso. É lógico que a gente não espera um início tão bom como esse, como foi. Acredito que começamos o Paulista ainda um pouco devagar, depois o grupo pegou força, o Carilli acertou a mão e nós conquistamos daí esse campeonato. Mas a equipe vem evoluindo muito, então, assim, esperar é difícil você falar que você esperava logo o título, mas pelo ambiente, pelo trabalho que nós temos aqui, a gente sempre trabalha para ser campeão e o Corinthians merece esse respeito também. Ô Gabriel, o Mano vai te fazer uma pergunta, só responde pro Mano. Quantas expulsões você tem na carreira? Eu não tenho nenhuma, né? Porque
A que foi contra o Palmeiras foi anulada, então sem nenhuma expulsão na carreira e vou procurar manter essa linha aí. Gabriel, antes de mais nada, parabéns, cara. Você está jogando muito nesse meio campo do Corinthians. Você chegou a assumir uma condição ali que era do Ralf, que é um cara idolatrado pela torcida do Corinthians até hoje. Concordo com o Benja aí, você está fazendo jus aí, está jogando muito e merece ser titular. Mas festa à parte, o Campeonato Paulista foi conquistado ontem. Você mencionou que vocês têm uma viagem aí, quarta-feira vocês pegam a Laú. Por mais que o Corinthians tenha feito um excelente resultado na Arena, venceu o primeiro jogo por 2-0, é novamente um jogo pedreira, mano. Não bebeu muito ontem não, né, Gabriel? Sim. Não, que isso. Foi uma comemoração de leve, né? Até porque o... Teve um grupo rachado aí, né, Gabriel? Uma turma foi pro Jadson, outra turma foi pra churrascaria. Aqui é que, assim, a gente também não poderia armar nada, né? Porque já sabia que na quarta-feira já temos o Chile, a Laú. Então não tem como a gente extravasar de uma maneira que quarta-feira a gente não consiga jogar. Então foi tudo moderadamente. É claro, tem que comemorar, porque é um título e todo título tem que ser comemorado, independente de que campeonato que seja. O Campeonato Paulista é um campeonato que nós demos muito valor. Eu acredito que para o torcedor tem valor também. Então a gente tá bem feliz com esse título e... quarta-feira vamos buscar essa classificação, que a Laú tem um grande time, jogou um grande jogo aqui contra a gente e tenho certeza que vai ser uma guerra. Ô, Gabriel, o Fábio Sormani vai fazer uma pergunta para você. Tudo bom, Gabriel? Prazer falar com você. Parabéns pela campanha, pelo título. O título foi merecidíssimo. Obrigado. O Corinthians jogou, de fato, para ser o campeão paulista. É o legítimo campeão do torneio estadual aqui de São Paulo. A gente sabe muito bem que o Campeonato Brasileiro é outra coisa, né? Muito mais longo, tem viagens e a gente sabe que os times precisam muito de elenco. O Corinthians tem um grande time, mas, na sua opinião, o elenco suporta disputar o Campeonato Brasileiro com a mesma força que disputou o Campeonato Paulista? Fala, Sormani. Então, a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é diferente do Campeonato Paulista, é claro. Até pelos adversários, que são adversários de mais qualidade. Não desmerecendo o Campeonato Paulista, que para mim é o campeonato que tem a maior dificuldade de todos os estaduais do Brasil. Então, mas assim, a gente sabe que sempre precisa de ajustes. E não sei se com esse grupo ou se chegar novos jogadores. Acho que o trabalho está sendo muito bem feito também. Nós temos uma equipe consistente, né, defensivamente, e quando chega ao ataque está sendo muito eficiente. Então, para mim, isso é o que importa agora no momento. E acredito sim, nesse elenco que temos aqui, tem muitos jovens ainda, mas jovens com personalidade para entrar quando precisar, para ajudar e somar nós. Ô, Gabriel, o Pascoal vai fazer uma pergunta para você, o Cassino também. Antes, rapaz, o meu filho, o Sami, o mais velho, está em casa assistindo, ele me mandou uma foto agora. Você tem uma tatuagem, meu filho repara em tudo. Você tem uma tatuagem escrita em hebraico aí? Com palavras em hebraico? Aí no teu braço? No braço é em hebraico, sim. O que está escrito aqui, aí, né, Gabriel? no canto. Ó, meu filho, Sami, parabéns para você. Então, é um significado de alguns deuses, né, que tem lá da religião deles, que é o Deus da força, da entrega, assim, bem do que eu sou na vida, né? Acho que sempre superando as dificuldades. E eu fiz em homenagem a esse Deus lá deles, que eles têm vários deuses, né? Então, eu procurei homenagear e é uma tatuagem que quando eu olho me dá força também para seguir em frente. Boa, Gabriel. Fala aí, Pascoal. O Gabriel, você falou a respeito da zaga do Corinthians, da composição defensiva do Corinthians, e eu acho que você tem um papel muito importante nisso, né? Porque quando você não estava no Corinthians, a defesa do Corinthians sofria muito. Você está jogando no mesmo nível que você jogou no Palmeiras, antes daquela contusão que o afastou. Você já acha que está nesse mesmo nível? Você já readquiriu a confiança, a condição, enfim, para mostrar o que você está mostrando no Corinthians? Então, Pascoal, acredito que eu estou nessa linha, né? Nessa linha de atuações onde eu estava antes da minha lesão. Muito feliz pelo momento. Acredito que quando o time está encaixado, está alinhado, tudo facilita, né? Então, assim, eu estou vivendo um bom momento, estou feliz com isso. Acredito que nesse brasileiro vou entrar para esse campeonato fisicamente 100%, então
na minha posição, eu preciso muito do meu físico, né? Então, eu com a parte física em dia, minhas atuações sempre vão melhorar. Então, acredito que sim, estou vivendo um momento muito bom. Não sei se naquele mesmo momento antes da lesão, mas acho que no Campeonato Brasileiro aí tem tudo a melhorar ainda e crescer. Olha, Gabriel, a gente queria agradecer muito a sua participação, a sua presença. Parabéns. Parabéns, pô. Não é fácil chegar num clube logo de cara e ser campeão, ainda mais saindo de um rival e indo para outro. Parabéns aí, sucesso para você. Boa, Jackson Pinheiro, mandou bem aí. Pegou o Gabrielzinho aí para fazer entrevista para nós, foi bem, viu? Gabriel da Fiel. Não, legal. Parabéns pro Gabriel mais uma vez. Daqui a pouquinho tem um irmão gêmeo do Gabriel, viu? Fica todo mundo ligado aí no Fox Sports Rádio, tem mais convidado daqui a pouquinho. Valeu, Gabriel, obrigado. Valeu, rapaziada. Abraço. Valeu, Gabriel. E agora é o seguinte, o programa tá quente. Nós vamos direto pro Rio de Janeiro com o Juliano Lima, que tem um convidado também. Pô, finalmente ele tá aí com a gente, Juliano Lima. Boa tarde.